Olá, está começando agora mais um programa Provocação aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. E hoje nós vamos entrevistar o Ricardo Lucas. O Ricardo é bruxo, membro da Wicca. Imagino eu, Ricardo, que bruxos, Wicca no Brasil do século XXI, com o avanço do conservadorismo, deve ser muito problemático. Eu queria que você pudesse falar dessa sua experiência como wicquiano. Se chama assim o wicquiano? Isso. Wiccano, ou Wicca, tem várias formas de chamar. Na verdade, representar o Wicca nesse contexto atual é um desafio. Continua sendo um desafio, apesar do desenvolvimento dos questionamentos da sociedade. Hoje em dia, as pessoas costumam ter uma mente mais aberta em relação à espiritualidade, conseguem enxergar mais possibilidades, mas em decorrência também do avanço do conservadorismo e de muitos posicionamentos, essas práticas e muitas dessas religiões são vistas como associação com satanismo, são demonizadas, assim como muitos dos símbolos da Wicca, muitos dos símbolos sagrados para a gente. A prática da bruxaria, ela tem o objetivo de trazer cura, de trazer harmonização com os elementos da natureza. Então, nas nossas práticas, a gente costuma celebrar rituais de fertilidade, celebrar estações, os ciclos, e a gente procura sempre estar em conexão com a natureza. E isso vem se mantendo por muitos séculos, até surgiu no período antecedente ao cristianismo. Então, com o surgimento do cristianismo, essas práticas passaram a ser condenadas, mas, na verdade, não há mal nenhum na bruxaria. A nossa prática, ela é apenas associar a conexão à natureza. O que é que você escuta ou já escutou de mais estranho em relação ao Wicca que as pessoas elas construíram em cima da imagem negativa dos bruxos e da bruxaria? Muita coisa. Já associaram já acharam que eu estava invocando demônio no quarto, que eu estava trabalhando com forças Imagino ocultas, e eu. por ser ocultas, eram forças malignas. Muitos dos símbolos, assim como o pentagrama, por exemplo, que ele representa os 5 elementos, que é ar, fogo, terra, água e éter. Já associaram ao símbolo do satanismo, por exemplo, que tem pessoas que usam invertido, por exemplo. Acho que muitas coisas. Eu acredito que já ouvi comentários a respeito não só da Wicca, como de outras práticas que fogem desse cristianismo como base, e publicamente já foram associadas a obras demoníacas, por exemplo, de que utiliza de sacrifícios, não querendo criticar religiões como o Candomblé, que utilizam também, mas nas nossas práticas a gente não utiliza sacrifícios animais e esse tipo de coisa. Isso é contra a nossa prática. Mas muita gente já interpretou dessa forma, entendeu? Muita gente já associou, já interpretou como se nós, membros de religiões que fogem do padrão do cristianismo, como se nós precisássemos de salvação, ou precisássemos conhecer uma real espiritualidade, quando na verdade nós já temos nossa espiritualidade, da nossa maneira. Então Alguns, é complicado trazer alguns, um outro contexto para uma sociedade que sempre acredita que a gente precisa ser salvo, ou precisa aceitar a verdade do outro como a própria verdade. alguns filmes, no caso um pouco mais antigos, você crê que eles, principalmente filmes norte-americanos, eles ajudaram a piorar a imagem dos bruxos, ou, no caso dos seguidores da Wicca, na sociedade? Você identifica isso? Sim, com certeza. A imagem acho que principalmente da mulher bruxa, ela foi totalmente deturpada. Foi uma imagem que foi até satirizada. Os símbolos como o caldeirão, que na verdade, para nós que cultuamos o sagrado feminino, que temos a divindade criadora como a deusa, o caldeirão ele representa o útero da deusa. Então ele é um símbolo de conexão, portal de conexão. Então ele foi utilizado como imagem negativa. A mulher bruxa, ela foi associada a uma mulher que sempre é feia, com aspecto negativo, um aspecto grosseiro, um aspecto maligno, entendeu? Principalmente a imagem da anciã, que é a imagem da mulher sábia, que ela utilizou da bruxaria, entendeu? Através do processo de cura.
Então, A muitas Branca das de bruxas, na Neve é bem verdade, isso, são né? curandeiras. Como? A Branca de Neve é bem isso, né? A Sim, com bruxa da Branca de certeza. Neve. Então, a mulher que utiliza da natureza para curar, a mulher que utiliza dos poderes mágicos, ela sempre é vista como algo negativo, com imagem de, associada ao maligno, entendeu? Então, essa imagem prevaleceu por muito tempo na mídia e até hoje é um sacrifício para conseguir quebrar essa imagem, conseguir desfazer essa imagem que já está enraizada. Isso vem desde muito tempo, quando aconteciam as inquisições, em que as mulheres eram associadas ao demônio por suas práticas, em que se as mulheres tivessem ervas que curassem dentro de casa, ou tivessem um conhecimento mais aprofundado do poder da natureza, elas eram consideradas bruxas, que na verdade eram bruxas, mas eram queimadas na fogueira, sofriam com essa inquisição, com esse processo, injustamente. Então, diante disso, muito do conhecimento foi perdido. Por isso que foi difícil manter esse conhecimento escrito. Por isso que não se encontra muitos livros com referências da bruxaria. Porque esse conhecimento passou a ser gerado através da oralidade. Porque era perigoso, era arriscado guardar esse conhecimento consigo. Você falou da Mas, Inquisição. Você sim. falou da Inquisição. Como é a relação hoje dos wiccanos com a Igreja Católica ou da Igreja Católica com vocês? Na verdade, a nossa relação com a Igreja Católica é pacífica. Até então, nós não temos nada contra o culto do catolicismo ou contra os membros do catolicismo. Já em relação ao catolicismo com a gente, é outro ponto de partida, porque ainda há o julgamento, ainda há inquisições de outra forma, através da palavra, através de ofensas, através de julgamentos. Então, na verdade, a Inquisição ela só mudou a forma de punir, mas ela ainda existe. De Passou, católica, na verdade, para. são de católicos ou as ofensas vêm dos padres, dos bispos, arcebispos, enfim? Na verdade, vem tanto dos membros quanto dos líderes religiosos. E isso estendeu muito mais para a questão dos evangélicos, que tomou uma proporção maior até do que o catolicismo. Inclusive, em relação ao protestantismo, que também foi perseguido pela Igreja Católica no começo, hoje em dia é o público que mais persegue também. Então, é uma predominação. Você diz, pelo que você diz, é possível é possível interpretar que os evangélicos hoje eles são os que mais odeiam a Wicca. Esse ódio ele chega até que ponto? Na verdade, esse ódio é ilimitado. Mas enquanto a gente está protegido pela legislação, esse ódio pode se dissipar por ofensas, por julgamentos. Na verdade, eu trabalho num ambiente em que existem pessoas cristãs, acho que 80% ou 90% dos funcionários são cristãos, e cresci numa família cristã, fui criado dentro de um ambiente evangélico até os 13 anos, 14 anos, quando comecei a expandir mais os meus conhecimentos, e, na verdade, há uma proibição que começa de casa, em que se tem que praticar, se tem que conhecer escondido, tem que omitir tudo, porque há o julgamento. Muitas vezes você não assume publicamente a sua crença religiosa, mas você tem que ouvir comentários absurdos, comentários de julgamento, não só em relação a você, mas em relação a outras religiões que têm práticas que fogem do cristianismo e que você acaba levando para o lado pessoal, porque é inevitável. Muitas pessoas, já vi pessoas falando, vai ter um feriado que é de, de tal demônio, que as pessoas oferecem a, a tal demônio, enfim, oferendas e tudo mais. Muitas das vezes associados ao candomblé. Mas como é uma religião que também não, que também vem de origem, que vem de outras origens que não são cristãs, então esse julgamento também vale para a gente. Entendeu? Quando eu falo que sou bruxo, isso assusta bastante as pessoas, na verdade. Então, daqui que eu vou explicar todo o processo, em que se baseia a religião, eu vou receber vários julgamentos até então. Então, é difícil expor em redes sociais, é difícil expor suas práticas, é difícil estar num ambiente em que o cristianismo predomina, em que, acho que até em cumprimentos mesmo diários, ou até mesmo em círculos de orações, em alguns ambientes, e você tem que estar na sua, sem poder, sabe?
sem poder expor tanto a sua fé. Porque dá a impressão que passa que você que precisa deles, entendeu? E que você não tem uma espiritualidade. E que você Ricardo, realmente está no caminho. como, como é que funcionam os cultos de vocês? Vocês têm um templo, vocês escolhem um determinado lugar na natureza, vocês estão, por causa dessa perseguição, discreta ou não, religiosa, vocês são obrigados a irem para lugares mais isolados, na natureza. Como é que funciona a dinâmica do culto público de vocês? Só um instante que eu vou acertar aqui a câmera. Na verdade, nós não temos um templo, uma igreja ou um lugar específico. Na verdade, nosso maior templo é a natureza. Então, a gente costuma ir para campos, para praias, para bosques, lugares onde for mais propenso, ou até mesmo dentro de casa. Entendeu? O importante é que a gente se reúna, ou até mesmo consiga se comunicar sozinho mesmo, mas em um ambiente que a gente possa ter conexão, independente de templo ou de lugar. Então, os nossos cultos muitas vezes acontecem no quintal da nossa casa, numa praia, numa floresta, onde for possível. Na verdade, a gente não, não pratica tão publicamente assim, não necessariamente precisa ser escondido, mas tem essa dificuldade da prática tão exposta por conta dos julgamentos ainda. As pessoas se veem na praia e ainda olham com olhar de julgamento, com olhar de curiosidade até mesmo. Então a gente Por que vai a prática? celebrar onde for mais propenso, mais favorável. Por que a quantidade de wiccanos ou seguidores da Wicca é maior no Rio de Janeiro? Acredito por questão de civilização mesmo, ou questão da proporção a qual as informações chegaram. Eu não recebi nenhuma informação específica a respeito disso, mas por ser uma metrópole mais desenvolvida, eu acredito que as pessoas tenham mais acesso com facilidade à informação, até mesmo da religião em si. Então tem essa facilidade. Eu percebi, inclusive, quando eu fui no Rio de Janeiro, que teve uma passeata contra a intolerância religiosa. E foi incrível a quantidade de membros da Wicca que eu pude ver lá com frequência. Então, não só da Wicca, como do Candomblé e muitas outras religiões, que era muito mais frequente. Então, por se tratar do Nordeste, ainda é um desafio maior ainda, porque não é tão popular aqui. Entendeu? Lá existem muito mais sacerdotes, sacerdotisas, pessoas disponíveis à prática em si. É muito mais comum. Qual é a relação que vocês têm, a religião afro tem com vocês, ou vocês têm com a religião afro? Na verdade, acho que a conexão com a natureza é com os elementos da natureza em si. Nas religiões de origem de matriz africana, muitos dos elementos são cultuados, como divindades, inclusive, como o rio, o mar, o ar, inclusive a tempestade. Então, tem essa questão da conexão, de enxergar como algo divino. Então, não existe nada mais próximo entre as culturas quanto essa questão de enxergar o divino na natureza. Enxergar tudo ao redor como algo divino que está conectado constantemente com a gente. Então, isso também por isso que é muito comum a gente cultuar ao ar livre ou buscar mais lugares cercados de natureza. Porque isso facilita essa comunicação. Na verdade, antigamente, na época dos nossos ancestrais, as pessoas não tinham essa modernidade toda e não tinham, inclusive, instrumentos mágicos que a gente considera como mágicos ou consagrados. Então, elas só bastavam ir para a natureza, muitas das vezes acender uma fogueira e se conectar, praticar os seus cultos. Então, era mais frequente, porque tinha mais esse acesso. E, de repente, veio essa questão do urbanismo todo e a gente precisou trazer para a nossa casa as práticas. Por que o crescimento de vocês é associado ao feminismo? A Wicca é uma religião que ela, tanto a Wicca como outras vertentes da bruxaria, ela tende a cultuar o sagrado feminino, a enxergar a mulher como a deusa criadora, como a divindade criadora. E no contexto patriarcal, na sociedade patriarcal, além de ser uma luta, é um processo
que permite que você expanda seu ponto de vista e passe a enxergar a mulher como centro do poder. Passe a enxergar a mulher como a geradora da vida. Então, ela é muito associada ao feminismo. Tanto porque, no período em que se originou as práticas que deram origem à Wicca, porque a Wicca ela é uma religião neopagã, mas ela deriva de práticas que vêm da cultura celta, lá da Europa. Então, nessa época, a mulher era tida como a sacerdotisa, a mulher era a conselheira. Então, a mulher tinha um símbolo de poder, ela representava o poder, muitas das vezes. E depois que surgiu o cristianismo e todas as outras religiões, a mulher foi perdendo esse poder e os líderes começaram a se tornar mais masculinos. A partir do momento que viram o Deus como homem, como o Senhor, como o Todo-Poderoso, a mulher foi perdendo esse símbolo de poder. Esse poder foi dado ao homem, através dos líderes e sacerdotes religiosos. Então, trazer uma religião que cultua o feminino é libertador. Ela abre um outro ponto de vista, uma outra perspectiva. E acho que isso também origina muitos preconceitos, porque a sociedade tem dificuldade de enxergar. Então, se a gente cultuar uma figura feminina como uma criadora, gera um conflito. Peraí, mas Deus é o Senhor, e eles cultuam a deusa como uma mulher. Além de confundir, isso revela muitos preconceitos e a dificuldade em aceitar também. O crescimento, eu vi na internet muita matéria, muitas informações a respeito do crescimento da Wicca, principalmente na pandemia, o que é uma contradição, porque você fala que a Wicca ela tem muita ligação com a natureza e as pessoas, elas, enfim, foram impedidas pela pandemia de terem exatamente contato com a natureza. Qual a explicação que você tem para o crescimento da Wicca exatamente na pandemia, quando as pessoas não podem ter contato com a natureza? Ou não deveriam ter contato com a natureza? Tanto na Wicca quanto na espiritualidade em geral, ela nos permite questionar e permite que a gente se expanda e traga esse autoconhecimento. Então, nesse período de isolamento, de autoconhecimento, de necessidade de expandir, de enxergar outros pontos de vista, acredito que isso tenha gerado uma curiosidade maior em relação às pessoas, em relação a religiões também. E a prática da magia e da bruxaria, ela permite que a gente traga para o nosso ambiente interno a própria natureza. Então, no nosso altar, a gente pode ter o ar, fogo, terra e água no nosso quarto, na nossa casa, e é como se a gente buscasse uma conexão com o que está lá fora, dentro da nossa própria casa. É como se ali a gente tivesse um pedaço da nossa natureza. Você entende? Então, isso facilitou bastante essa conexão. É bom trazer esse pedaço da natureza para o nosso quarto, para o nosso altar. E acredito que isso tenha favorecido bastante essa conexão. Bruxaria e bruxos, eles sempre existiram em todas as épocas da humanidade, mas na década de 50 foi que vocês conseguiram construir, no caso, formatar esses laços, enfim, ou teorizar a respeito da Wicca. Eu queria que você pudesse contar um pouco dessa história de construção da Wicca, por que na Inglaterra, por que, aliás, na Europa, e depois a gente vai seguir com a etapa de chegada ao Brasil, enfim, mas eu queria que você pudesse falar um pouco desse começo. Certo. Na verdade, a Wicca se originou através do antropólogo Gerald Gardner, que costumava reunir alguns amigos e pessoas mais próximas para levar esses ensinamentos e fazer algumas práticas da Wicca. Então, ele resolveu juntar todo esse conhecimento ancestral com alguns folclores, algumas práticas, organizar tudo isso em e criar alguns dogmas, algumas normas, para que não ficasse tão perdido, tão solto. Entendeu? Então, ele era inglês e buscou essas práticas através das origens celtas, do povo celta. Ele organizou através de livros, tudo mais. Então, ele veio através desse antropólogo. E como é que você consegue convencer as pessoas, quando você fala dos celtas,
e das lendas europeias, enfim, dos povos que formaram a Europa, eles não têm quase nenhuma conexão com o Brasil. Como é que foi a chegada ao Brasil da Wicca e como é que ela se adaptou ao nosso contexto, à nossa diversidade cultural? E a Wicca que é praticada no Brasil é a mesma que é praticada na Europa? Na verdade, a Wicca ela chegou algumas décadas depois no Brasil, mas as práticas da bruxaria, através de outras derivações, já era comum aqui, através de outras formas. Acredito que Exatamente. aconteceu com a magia em si, A ela gente vai vem chegar através de nessa outras parte, culturas. inclusive, da perseguição aos bruxos, enfim. A gente vai chegar nessa parte também. Sim. Muitas das outras religiões que fogem do cristianismo pode se encontrar a magia e a bruxaria. Então, no começo, ela foi se popularizando muito com a necessidade de liberdade das pessoas e de conhecimento, de expandir o seu conhecimento. E ela foi tomando uma proporção através das décadas e acredito que no Nordeste, inclusive, foi, acho que um dos últimos locais a chegar, mas em relação ao Sudeste, ela foi chegando primeiro e foi se expandindo e foi se criando os covens e tudo mais. E muitas das pessoas tiveram que adaptar as crenças da Wicca para o hemisfério sul. Tanto é que, inclusive, algumas das celebrações que a gente tem como costume, que a gente baseia os nossos ritos nos esbás e nos sabás. Que os esbás são os rituais de colheita, de fertilidade, baseados no sol. Os sabás, na verdade, desculpa. Os esbás são celebrações ligadas à lua. Então, para celebrar esse período das estações, da mudança climática, a gente teve que adaptar para celebrações no hemisfério norte e hemisfério sul. Então, tem muitos povos que celebram para manter a conexão com a origem através do hemisfério norte, mesmo fugindo da questão climática e da questão em relação às estações, e muitos povos acabaram celebrando pelo sul, para ter essa questão da adaptação. Então, teve essa diferença também em relação às celebrações. Porque o clima é totalmente A diferente. bruxaria era, claro, Então, acho que a bruxaria, para a só bruxaria era para crime. completar, não, pode falar. Não, não, claro, não, porque eu vou interromper você, mas a gente vai retomando, fique tranquilo. Certo. A bruxaria era crime na Inglaterra. Como é que ela nasceu? Como é que a Wicca nasceu num contexto em que a bruxaria era crime? Na verdade, os rituais eram praticados em quintais e lugares mais isolados no começo. Até que depois isso foi criando uma proporção maior e as pessoas foram lutando pela liberdade religiosa. A Wicca, inclusive, foi para os Estados Unidos, antes de chegar ao Brasil, e se popularizou primeiro lá. Inclusive, não era vista como religião, era vista como uma filosofia. Depois de muita luta, de muita batalha, que ela foi considerada como religião. Inclusive, teve uma situação de um homem militar que era praticante da Wicca, em que ele morreu em combate e que na lápide dele se negaram a pôr o símbolo da Wicca, que era o pentagrama, que é o pentagrama. E quiseram botar uma cruz. Então, a família lutou e tudo mais. E a partir desse momento, desse contexto que tiveram que pôr no símbolo da religião que ele acreditava, foi que começaram a lutar para que a Wicca fosse enxergada como uma religião. Então ela passou a ser aceita. Que foi importante para a popularização da Wicca no Brasil foi a questão da internet. Com o desenvolvimento da internet, muitos dos blogs e sites trouxeram informações a respeito. E se popularizou bastante. Tinha muitas comunidades no Orkut na época do desenvolvimento da internet. Então foi um ponto importante para a popularização. Esse ponto ele ajudou a conectar, no caso, mais as pessoas da Wicca pelo Sim. mundo, enfim, e permitiu vocês saberem o tamanho do movimento e no caso da religião de vocês. Eu queria saber sobre a questão nordestina. Como é que funciona a Wicca no Nordeste? Ela é muito ligada ainda ao que acontece no eixo Rio-São Paulo. Vocês conseguem desenvolver uma prática própria aqui na região? Como é que funciona?
Na verdade, a gente consegue manter os costumes, mas algumas das plantas ou algumas das oferendas, por exemplo, utilizadas nos rituais, elas tendem a se adaptar muito com a questão climática daqui, com a questão da flora daqui, por exemplo. Então, a gente não tem árvores sagradas como existem na Europa, por exemplo, no Sudeste, por exemplo. Então, a gente tem que adaptar a questão climática. Então, esse é um ponto bem importante também, para trazer o que é sagrado também na natureza, na nossa cultura, no Nordeste, entendeu? A gente está mais ligado à parte litorânea, então os nossos rituais tendem a ser mais numa área mais próxima ao litoral, na praia, por exemplo. Se for trazer para um contexto do Sudeste, das regiões mais frias, ou da Europa, por exemplo, eram mais celebrados em bosques, por exemplo. Então, tinha essa questão do local, da celebração também. Trazendo para um contexto No, nordestino, a gente tem que adaptar da nossa maneira. no início do século passado, aí a gente vai voltar a esse tema da bruxaria, havia a perseguição explícita de governos em cima dos bruxos, e os bruxos eram identificados exatamente com as pessoas da religião afro. Talvez vocês tiveram muita sorte, porque a Wicca chegou no Brasil bem depois da década de 50, quando foi originada lá na Europa. Até que ponto existe essa associação entre a bruxaria que era perseguida na época do Brasil, enfim, no início do século XX, pelas religiões afro, e o tipo de bruxaria que vocês praticam hoje? Acredito que a bruxaria em si, ela tende a se unir através de diversas formas. Então, não dá para negar que as práticas da bruxaria utilizadas na Wicca sejam completamente diferentes das práticas que foram perseguidas. Então, isso acaba criando essa tendência da perseguição. Por ser uma religião pagã, então ela tende a ter muita semelhança com essas práticas mais antigas. Tanto é que as práticas mais antigas que originaram o que a Wicca é hoje. Então, essa perseguição que ocorreu na época, ela tende a se igualar. As práticas que foram perseguidas tendem a se igualar com as da Wicca em muitos pontos. A diferença é o foco da nossa crença, é como a gente se estrutura. Como é que os filmes e os livros hoje eles estão se adaptando a esse universo da Wicca? Filmes, Na livros, verdade, histórias infantis? na verdade, um dos livros que já cita, que ele é mais antigo, eu não me recordo agora da época, mas que cita muito bem a questão cultural da Wicca é As Brumas de Avalon. E ele fala bastante sobre a deusa, sobre a época em que as mulheres eram sacerdotisas, em que o cristianismo tinha aquele duelo ainda, aquela questão de prevalecer, querer prevalecer, já, e que das práticas da bruxaria e do culto a Deus a irem se perdendo no contexto histórico. E muitos filmes atuais, eles trazem a questão da bruxaria com uma normalidade maior. Então, isso é uma evolução na mídia. Hoje em dia, a bruxaria, a feitiçaria, o culto à natureza, ele se torna algo benévolo, visto de um contexto social. Então, a mídia ela tem mostrado de forma mais positiva esse aspecto. Eu acredito que seja até uma obrigação mesmo, em decorrência todo esse sofrimento e perseguição que a mídia também causou a gente. Então, ainda bem que isso tem se modificado. As religiões, geralmente, elas buscam respostas das pessoas para grandes problemas que existem na humanidade ou nas encarnações, etc. Nesse tempo de mudança que a gente vive na pandemia, quais são as principais respostas que os wiccanos têm ou que as pessoas buscam na Wicca? Na verdade, as respostas mais frequentes
são quem sou eu, qual a minha função no mundo e para onde eu vou, ou quem comanda isso tudo aqui. Na verdade, acho que esses questionamentos internos são os mais frequentes em quem busca uma religião. Eu digo isso porque eu já tive esses questionamentos. E muitos desses questionamentos acabam sendo constantes em relação a esse processo evolutivo. Então, a Wicca me trouxe como resposta uma conexão muito maior do que eu podia encontrar. A conexão com aquilo que é da minha essência. Como enxergar tudo ao meu redor como algo divino. E mudar esses conceitos de bem absoluto, de mal absoluto, esses conceitos que eu tinha a respeito de pecado, de auto-julgamento. Então, a gente vive baseado no... socialmente, a gente vive baseado no medo. A gente vive buscando uma religião por medo das consequências disso, entendeu? Medo de um inferno, medo de um Deus que julga. A gente vive baseado nesse medo. E isso acaba tirando um propósito maior da religião, que é buscar a nossa evolução, independente daquilo que vai ter como consequência. Então, a gente tem uma relação muito boa com a vida e com a morte. Isso é representado através dos ciclos que a gente celebra. Nas nossas celebrações, a gente celebra os ciclos de vida, de colheita, os ciclos de morte, onde o ciclo de inverno, por exemplo, em que a natureza se encontra no estado de morte para se recompor e então poder florescer novamente. Então, a gente tem uma boa relação com esses ciclos. E a gente busca trazer busca refletir isso no na nossa vida pessoal, na nossa vida particular. Porque o que a gente mais pode aprender com esses ciclos e com essa celebração que isso pode se agregar ao nosso contexto pessoal. E o ciclo de fertilidade acaba permitindo que a gente enxergue também questões como a sexualidade de uma forma muito mais natural. A Wicca em si, ela tem uma relação com a sexualidade muito constante, muito frequente. A gente não tem uma relação com o nosso corpo de julgamento, com a nossa nudez, como algo que vai causar uma punição. Então, a gente tem uma relação boa, uma relação que busca equilíbrio com essa energia de fertilidade mesmo. Como é que funciona o céu e o inferno na Wicca? A gente acredita no contexto na relação com a reencarnação. Então, a gente não acredita nesse inferno eterno. A gente acredita no processo evolutivo da alma. E que a gente passa por vários processos. E que, em relação à nossa conduta aqui nesse mundo, isso vai ocasionar consequências que cabe a nós decidir, ao nosso livre-arbítrio também. Decidir o que vamos fazer para facilitar esse processo de evolução. Entendeu? Então, a gente acredita também no contexto da lei do retorno, em que tem um dos dogmas da Wicca que fala que tudo que a gente faz volta em 3 vezes para a gente, que é a lei do tríplice retorno. E outro dito que fala é que faz o que quiser sem a ninguém prejudicar. De que toda a prática é permitida, desde que a gente não vá infligir no livre-arbítrio do outro, desde que a gente não vá usar do nosso conhecimento para manipular aquilo que deve acontecer, para intervir no livre-arbítrio do outro. Porque isso gera também uma consequência. Então a gente acredita nessa questão da evolução da alma. São alguns princípios bem antigos, inclusive bem mais antigos que os princípios gregos. Existem alguns princípios que até estão também nas religiões orientais, enfim. Qual a explicação que a Wicca tem para a nossa origem e o nosso fim? Na verdade, a Wicca, ela tem a origem, a gênesis, na verdade, partindo da deusa, que é o princípio de tudo. E não tem uma explicação tão baseada na mitologia do cristianismo, de que criou o céu e a terra em 7 dias e tudo mais. Na verdade, a deusa sempre existiu. E ela é o princípio de tudo. Ela tem uma simbologia da Wicca que une o feminino ao masculino, em que a deusa, ela gerou o Deus, que é o lado masculino, e que esse Deus logo cresceu e se relacionou com a deusa,
para depois ele se preparar para a morte, para então voltar ao ventre da deusa. Então isso reflete aos ciclos da natureza, porque a natureza ela é assim. A natureza se cria, a natureza se reproduz, a natureza morre, então retorna ao princípio. Então tudo parte do ventre da deusa. Então essa simbologia da conexão do masculino e do feminino é como a gente explica os ciclos que a gente busca se conectar. Interessante é que essa parte que você fala a respeito da origem do mundo, da deusa, se assemelha muito a algumas lendas indígenas que associam a construção do mundo a uma grande barriga de uma mulher que cresceu e depois essa barriga estourou e formou os continentes, enfim. No caso, o que a gente vive hoje. Qual é a proposta de fim que a Wicca possui nesse contexto que a gente vive? Na verdade, uma proposta. A gente vai para onde? A gente busca evoluir infinitamente. Se não for, se a Terra se tornar um ambiente em que a raça humana se tornar inabilitada, que seja em um outro planeta, em outra dimensão, a gente busca a evolução da nossa alma a ponto de nos tornarmos seres divinos, seres mais evoluídos. Então, esse ciclo de evolução ele é infinito. Esse ciclo de vida e morte ele é infinito até que nós possamos atingir um estado de consciência em que a gente permaneça conectado eternamente com a natureza, de forma plena, buscando sempre uma pureza maior da alma. Quando eu falo pureza, não é aquela pureza de castidade, mas aquela pureza de conexão com a nossa essência mesmo. Então, que a gente possa se desfazer mais dessa matéria que nos prende aqui. E busque um caminho que, a partir das reencarnações, vá nos direcione a uma matéria mais evoluída. Um estado espiritual mais pleno. Tá muito. Vocês já têm explicações para a comparação que pode surgir, ou as perguntas que podem surgir entre a chamada bruxaria do bem e a magia negra? Na verdade, esse contexto de magia negra, ou magia utilizada para o mal, é como se nós bruxos nós temos o conhecimento para utilizar o bem e o mal, mas a gente sabe das consequências. Então isso é o que vai definir, entendeu? É a mesma coisa do fogo, por exemplo. O fogo, eu utilizo muito esse exemplo de que o fogo pode incendiar e o fogo pode iluminar também. Então a gente vai ter essa liberdade de escolher o que a gente vai utilizar para o bem ou para o mal, sabendo que aquilo que a gente utilizar para o mal vai nos trazer uma consequência. Vai trazer uma questão kármica, inclusive, em que, por buscar essa evolução na religião, é que a gente não vai querer trabalhar com esse tipo de força. Entendeu? Porque a natureza, ela dispõe de qualquer poder que a gente precisar. Mas isso vai caber a nós decidir como vamos usar esse poder. A divindade deixa o livre-arbítrio para que a gente possa decidir. Mas sabendo que manipulações, algo que possa prejudicar o próximo, vai nos trazer uma consequência triplicada. Então não há por que buscar esse caminho. Só vai nos aprisionar mais ainda nesse plano. Quando a igreja condenava muitas pessoas com o crime de bruxaria, quando bruxos ou bruxas tinham sorte e escapavam da fogueira, eles eram degradados para o Brasil. Uma das explicações para se falar das benzedeiras, das curadeiras, dos milagreiros, enfim, é exatamente essa relação que existiam dos bruxos que vinham para o Brasil e eles acabam fazendo essa troca com pessoas, enfim, na sociedade, e isso acabou se transformando na chamada medicina popular. Eu queria saber se existe relação da Wicca com esse tipo de sabedoria ancestral no Brasil. Completamente. Inclusive o termo bruxo, o termo da bruxaria, ela surge, a gente utiliza esse termo em homenagem a essas anciãs, a essas pessoas que
que vieram, que ficaram responsáveis por dissipar todo esse conhecimento histórico. Inclusive, teve a questão também do sincretismo, em que muitas das pessoas utilizaram esse conhecimento que parte de culturas pagãs, parte da bruxaria, e associaram ele ao cristianismo, ou por questão de expansão mesmo, ou por medo, muitas vezes. Por saber que não poderia permanecer daquela forma, porque senão seria visto de uma forma negativa. Então, utilizaram seus conhecimentos ancestrais, associados à questão cultural do cristianismo, e se originou essa questão do curandeirismo. Entre muitas outras práticas também. Eu queria que você pudesse falar da imagem que a Wicca tem de referências de religiões, por exemplo, de Jesus Cristo, de Buda, que é chamado o Iluminado, de Maomé. Qual é a imagem que a Wicca tem a respeito dessas personalidades históricas? Na verdade, a Wicca, ela acredita em Jesus, acredita em Buda, acredita em todos esses seres divinos que vieram com um propósito. Então, a gente enxerga a nossa relação com o cristianismo, na verdade, não é de conflito. A gente só não se baseia na Bíblia como nosso princípio, como nossa base religiosa, mas a gente acredita que Jesus veio com o propósito de trazer a mensagem do amor, a mensagem que foi responsável, entendeu? Acreditamos que foram seres considerados avatares que vieram com uma missão para a Terra e que em um determinado tempo novos avatares vão vir com novas missões. Na verdade, a má interpretação desses ensinamentos de Jesus foi o que originou esse julgamento todo. Então, ninguém mais trabalhava tão bem com a transformação como Jesus. Ninguém trabalhava tanto com a bruxaria, se assim pode dizer, como Jesus trabalhou. Então, por que Jesus era enxergar, bruxo? do meu ponto de vista, sim, é considerado. Ele usou do processo de transformação do poder pessoal, do poder divino para transformar, para levar uma mensagem de amor. Então, eu ouso dizer que Jesus era bruxo, um dos maiores bruxos, inclusive, que a gente já teve. E a Wicca tem muitas referências de outras religiões também. O símbolo da deusa, da deusa mãe, que a gente divide na deusa tríplice, que é a jovem, a mãe e a anciã, que faz referência aos ciclos, ele foi utilizado também pelo cristianismo como essa questão da trindade, que a gente pode encontrar como Pai, Filho e Espírito Santo. A deusa mãe, ela passou a ser cultuada como a Virgem Maria, como a mãe, a cuidadora. Então tem essa relação também. Muitos dos cultos do cristianismo, das celebrações do cristianismo, tinham essa necessidade de se tornar mais presentes na sociedade. Então, os cultos e celebrações de origem pagã tiveram que foram perdendo a credibilidade com o passar do tempo e associados às celebrações cristãs. Por exemplo, a Exato. Páscoa, ela foi o que deu origem, foi originada através de Ostara, que é a celebração da fertilidade, da primavera, entendeu? Que é o equinócio de primavera. Então, muitos dos Que é o rituais, ritual de bruxaria. sim, é um ritual de bruxaria. Então, muitos dos símbolos de fertilidade, como o coelho, por exemplo, vieram dessas práticas. Em relação aos ciclos das estações, na data que se aproxima do inverno, celebramos Iuli, que é quando a criança da promessa, que é a promessa do sol, que volta a reinar novamente, ela surge e é celebrada. Então, isso passou a ser celebrado próximo do Natal. Então, o Natal, na verdade, passou a ser celebrado próximo de Yule, para que as pessoas parassem de celebrar o que era tradicional para celebrar uma comemoração cristã, que é o nascimento de Jesus, por exemplo. Então, tem essa relação. Em relação a quando o Deus se prepara para morrer, para então voltar ao ventre da deusa novamente, nesse ciclo, que é quando é celebrado o Soen, que também é conhecido como Halloween, que é quando o canal de conexão com o mundo espiritual está mais sensível. Poucos dias depois, passou a ser comemorado o Dia de Finados, dia 2 de novembro, por exemplo. Então tem muita relação da cultura cristã que buscou referência nas celebrações pagãs. Então é muito Quem é, frequente. quem é que mais aceita hoje os seguidores da Wicca?
acredito que religiões que fogem do cristianismo, religiões de matriz africana, religiões como o hinduísmo, como o budismo, que tenham uma perspectiva menos condenatória da espiritualidade. Principalmente as religiões que enxergam que compreendem o seu ponto de vista de vida e morte através da reencarnação, por exemplo. Então, as religiões que fogem desse conceito de céu e inferno, de Deus e diabo, que acreditam na possibilidade de mais seres, de uma divindade que vai além desse conceito. Então, essas religiões são as que mais aceitam. Quem mais rejeita hoje os seguidores da Wicca? Os evangélicos, ainda. Por experiência própria. Tanto por enxergar como absurdo toda essa crença, quanto o fato de associarem tudo que não vem de Deus ao demônio. É como se tivesse algo muito extremista. Ou é Deus ou é o demônio, ou é céu ou é o inferno. Então não tem essa possibilidade de refletir, de questionar, de ir além. Qual o Então, principal argumento que você usa para mostrar que não é assim? na verdade, o principal argumento é de que a nossa alma ela tende à evolução. Se a gente busca um caminho evolutivo, se a gente busca a verdade de acordo com a nossa maneira, por que necessariamente precisa ser da maneira do outro? Por que a gente não pode se permitir se a gente busca um caminho melhor, um caminho para o nosso próprio bem, para o nosso autoconhecimento? O que há de errado nisso? Por que a gente tem que temer algo? Por que a gente tem que estar numa religião por temer ir para um inferno, por temer estar pecando, por exemplo? Se a gente só está buscando o nosso caminho evolutivo. Então é só o que a gente precisa. É viver a nossa espiritualidade, a nossa fé de acordo com os nossos conceitos, para o nosso melhor. Não é por uma brincadeira por querer causar uma heresia. É só para nossa evolução mesmo. Tem algo que eu não te perguntei a respeito de tudo isso que a gente conversou que você achava interessante falar antes de a gente encerrar? Na verdade, deixa eu refletir. Em relação aos símbolos, é algo que eu queria pontuar também, que alguns dos símbolos mágicos da gente tiveram que ter, por exemplo, a gente utiliza a taça do Atami, que é como se fosse um punhal, que é cego, ele não tem a utilidade de cortar, que ele tem esse propósito de direcionar a energia. Então a gente muitas das vezes tem que andar com um grimório, que é o nosso livro sagrado, em que mostra como símbolo mágico o punhal também, para que a gente possa celebrar e não ser visto, esse objeto não ser visto como uma arma branca, por exemplo. Uma arma Então, branca, exato. isso. Então, muitos dos símbolos a gente tem anotado no nosso Grimório para que a gente possa utilizar ele como um instrumento, quando for celebrar na rua, por exemplo. Sem ter esse julgamento, essa má interpretação. E em relação ao sagrado masculino e feminino, essa questão a gente cultua todas as divindades partem da deusa. Mas essa deusa ela é cultuada como o deus e a deusa. Que o deus é o consorte e o filho da deusa. E esse Deus ele é visto como uma criatura com chifres, uma criatura que une o humano ao animal. Então, muitos desses símbolos, dessas associações, foram associados ao diabo cristão. O chifre, ele é utilizado como símbolo de poder. Muitas vezes entre os animais, difere o masculino do feminino. Então, esses chifres, eles passaram a ser associados ao demônio. Entendeu? O tridente, por exemplo, vem de Poseidon, vem de outras divindades, assim como outros símbolos que partem de diversas culturas que, na verdade, o cristianismo pegou várias referências e, como forma de condenar quem cultuasse ou quem utilizasse esses símbolos, associou ao Satã, ao Satanás. Então, tem muita referência em relação a isso, a simbologia. E para quebrar essa simbologia num contexto cultural é um desafio. Então, facilmente eu sairia com um pentagrama ou com algum outro símbolo e seria mal interpretado. Então, a gente tem essa maior dificuldade em relação ao símbolo.
Muito bem, nós entrevistamos o Ricardo Lucas, ele é bruxo, membro da Wicca, e lembrando que a Repórter Nordeste TV é vinculada ao portal repórternordeste.com.br e curta, compartilha, chama os amigos também para poder assistir essa entrevista do Ricardo e também as outras entrevistas, entrevistas e programas que nós temos aqui na nossa Repórter Nordeste TV, repetindo, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Ricardo, até a próxima. Forte abraço. Obrigado, um abraço.